Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo Debrief, em parceria com a Bola TV. E antes de avançarmos para o episódio de hoje, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e a quem não apoia pode apoiar o podcast em patreon.com/vff1. Estou com o Luís Tiago Martins e com o Sérgio Matos. Muito obrigado por estarem aqui comigo e hoje vamos falar dos testes de pré-temporada que tivemos para a época de 2026 da Fórmula 1, com os novos carros, novos regulamentos, tanto de motor como de chassi. Tivemos 3 semanas de testes, 9 dias foram disponibilizados pela FIA para as equipas testarem os novos carros. Houve equipas que não aproveitaram esses 9 dias e gostaria de perguntar, antes de focarmos especificamente nos carros em si, ou das equipas em si, gostaria de vos perguntar, e começo pelo Sérgio, porque o Sérgio esteve comigo num episódio que nós fizemos focado mais na parte dos regulamentos de 2026. Gostaria de perguntar o que é que achaste dos carros em si, vê-los em pista? Sim, são testes ainda de pré-temporada e não são voltas de qualificação, mas o que é que achaste dos carros, tendo em conta estes regulamentos que, pelo menos na parte de motor, são um bocado Frankenstein, e o que é que achaste de ver carros de Fórmula 1 com ambas as asas ativas? Ora, primeiro que tudo, olá a todos, onde e quando quer que nos estejam a ver. Em relação à tua pergunta, Guilherme, tínhamos falado sobre essa situação do novo regulamento e o que é que poderia acontecer. Eu vou-te ser totalmente honesto, não tenho uma opinião ainda completamente formada. Há coisas que gostei muito de ver nestes carros novos. Acima de tudo, a reatividade deles parecem ser a saída de curva, em curva, carros muito mais reativos, o facto de serem mais pequenos, tudo isso dá bons indicadores. O poder da aceleração destes carros, quando a potência elétrica entra, é qualquer coisa de assombroso. Ainda vou ter de perceber, porque foi uma das coisas que também salientei, é como é que vai ser gerir 70 voltas daquela maneira com a bateria e quando tiver de haver interatividade entre vários carros, o ir atrás, o gerir a bateria anda de atrás, o querer ultrapassar, ainda não sei o que é que vai dar. Acho que vai ser complicado ver de repente pilotos que estão a ultrapassar e ficam sem energia porque o outro só carregou no acelerador a fundo a meio da reta, como se tem visto por coisas que foram aparecendo durante e depois dos treinos. E isso tudo faz muita confusão. É o primeiro ano de regulamento, sabemos que há uma enorme margem de progressão, eles vão cada vez melhorar mais os sistemas de gestão, as formas como tudo isso é feito. Eu gostava de ver esta potência elétrica com motores e sem problemas de débito de combustível, ou seja, ter tudo a trabalhar a 100% sempre, ou quase sempre a 100%, e acho que isso então seriam carros fabulosos. Acho que vai ser confuso. Eu acompanhei o que pude dos treinos, a última hora, nos dias que consegui acompanhar um bocadinho, e faz muita confusão perceber toda a dinâmica da gestão de energia, tudo isso. E se para nós é complicado, ou se para mim foi complicado, há muitas pessoas, então os que estão a chegar agora ao desporto não lhes vai mesmo. Vai ser mesmo complicado entender tudo isso. Mas tenho expectativas altas com o progredir da época, as coisas comecem a funcionar melhor. Luís, vou-te fazer exatamente a mesma pergunta. São provavelmente a maior mudança em termos de regulamentos da história da Fórmula 1. Tanto temos mudanças nos chassis, aerodinâmica ativa, motores são motores híbridos, que é 50-50 em termos de potência, teoricamente seria 50-50 em termos de potência. O que é que achaste dos carros ao vivo? Concordas com o Sérgio que ainda é muito cedo para se analisar? Não, é um bocado cedo porque ainda não os vimos os carros a competir verdadeiramente, mas daquilo que se conseguiu ver,
surpreenderam-me um bocado aqueles medos que nós todos tínhamos dos carros ficarem sem energia na reta, esses problemas todos que nós estávamos a prever que poderiam acontecer. Felizmente não aconteceram. As voltas que os carros fizeram, aquilo foi extraordinário. Houve carros a fazerem 150 voltas num dia, fizeram várias simulações de corrida. Portanto, essa questão da gestão de energia que o Sérgio estava a falar há bocado, eu sei que em testes é diferente de competição, nem corrida, mas deu-me muitas esperanças que isto pode ser um campeonato, ou seja, mesmo para aquele fã que vai chegar agora, se calhar não vai notar grande diferença, porque felizmente as equipas tiveram bastante tempo para se prepararem, umas se calhar prepararam-se melhor que outras, e o que é um facto é que eles chegaram ao shakedown de Barcelona logo nos primeiros dias e tivemos uma Mercedes a andar como se tivesse já aquele regulamento há não sei quantos dias. Portanto, isto deu-me algumas esperanças em que as coisas fossem mais... não fossem tão caóticas como a gente esperava ou pensávamos que poderíamos ser. Agora, os carros visualmente, eu já vi, eu por acaso estava no sítio onde o Cadillac foi apresentado e fui lá ver o carro. O carro é efetivamente mais pequeno e parece mais ligeiro. Só o facto de não ter aquelas abas por cima das rodas da frente, só isso muda muito o aspecto do carro. É fantástico. E depois, daquilo que eu consegui ver na televisão, não vi o carro andar, não é? Mas daquilo que eu consegui ver na televisão, a asa da frente, pouco se nota que ela abre. Visualmente, pelo menos visualmente não dá muito esse efeito que a asa abre. Abre, não é? Efetivamente. Mas gostei muito e agora, com o passar do tempo, isto já em 2014 também houve estes medos e os carros eram mais lentos, mas eu tenho a certeza absoluta que daqui a 1 ano, 2 anos, os carros estão mais rápidos daquilo que os carros gostavam. É a Fórmula 1, é ser Fórmula 1. E ainda bem que é assim. Uhum. Muito bem. Nós, obviamente, os testes de pré-temporada nunca vamos conseguir tirar, obviamente, as melhores ilações, porque estamos a falar de testes onde existe sempre o sandbagging, onde equipas põem mais combustível ou modos de motor menos picantes ou mais picantes. E neste momento, aliás, com estes regulamentos até temos outro problema adicional que nos vai complicar fazer leituras, que é o facto do deployment também ter um impacto muito maior. Estamos a falar de 350 kW, que é 3 vezes mais do que havia no ano passado, e por essa razão nunca vamos conseguir extrair nada em termos de performance destes treinos de pré-temporada. No entanto, Sérgio, eu gostaria de perguntar, tendo em conta o que se viu, que equipas é que achas que estiveram melhor preparadas para o Grande Prémio da Austrália? Olha, por aquilo que pude acompanhar, acho que foi notório que há 4 equipas que a expressão será o hit the ground running. A Mercedes, a Ferrari, a McLaren e a Red Bull. Há uma incerteza se como é que eram os tais modos de motor ou a tal parte picante, mas claramente nota-se que essas 4 equipas, pelo menos nos testes, tentaram sempre andar taco a taco, até pelo número de voltas que fizeram. O que o Luís referiu, e é verdade. Portanto, houve muitas equipas a fazer muitas voltas. A única equipa que eu vi porque achei curioso, que era um comentário que dizia que a Red Bull tinha feito 2026 voltas e que era o campeonato de 2026. Portanto, uma equipa que em 6 dias consegue fazer 2026 voltas num carro é qualquer coisa de fabuloso. Esse tipo de fiabilidade e de estrutura já estar alcançada. De performance, eu tendo em consideração o que vi noutros anos até de mudança de regulamento, acho que muito do que se viu em testes não vai aparecer no campeonato, ainda há muita coisa para fazer. Acho que os carros, quando aparecerem na Austrália, vão estar, a versão final não vai ter tudo o que foi visto, ou vai ter coisas diferentes do que foi visto agora nos testes.
mas acho que essas 4 são as que estão, pelo menos deram mais ar da sua graça, ou quiseram dar mais ar da sua graça, e que tiveram sempre no topo dos testes. Qual é que terá maior vantagem? É a tal incerteza de qual era o peso que tinham, qual era o modo motor que estavam a usar, porque é que tentaram fazer aquele tempo, os pneus eles tinham, só depois no fim de semana é que me apercebi que eles tinham 6 compostos à disposição, portanto havia 2 tipos de médio, o C3 e o C4, portanto é sempre difícil fazer objetivamente quem é que estará melhor, mas acho que essas 4 têm claramente uma vantagem no início da época, mas vamos ver o que é que daí vai. Pelo que eu li, e obviamente que, como eu disse, são testes e não dá para ter certezas absolutas de nada, na verdade, a não ser, como o Carlos está, as long runs e perceber quais é que são as equipas que são bastante, ou que são mais consistentes. Tu mencionaste os modos de motor e eu li de várias páginas, vários jornalistas mencionaram que, pelos vistos, a Mercedes não estava a usar toda a capacidade do motor deles, e inclusivamente a McLaren nem estava com a última especificação do motor Mercedes, por isso só aí já conseguimos perceber que são 2 equipas com motor Mercedes, curiosamente, que poderão ter ainda mais no bolso, vamos dizer. Luís, o que é que tu achas? Concordas que também são 4 equipas, um top 4 que está claramente mais bem preparado para estes novos regulamentos e que existe talvez uma grande distância para o pelotão? Sim, concordo plenamente. McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull, pelo que li, pelo que vi, pelo que toda a gente diz, estão claramente à frente das outras equipas. Inclusive achei piada em que a Mercedes dizia que a Red Bull era a mais rápida, a Red Bull dizia que era a Ferrari dizia que era a McLaren e a McLaren dizia que... achei giro esse jogo dos Team Principals a empurrarem, a não quererem pôr-se em bicos de pés e a dizerem que estão à frente. Agora, claro que sim, houve ali jogo escondido de algumas equipas. Poderá haver um outsider que eu acho que este ano sim poderá ser, ou 2, entre a Alpine e a Visa Cachep, que eu não sei os nomes daquilo. Pronto, o MBWay, aquilo poderá dar um bocadinho no ar da sua graça, mas claramente que sim. Achei que as 4 equipas, a Ferrari, com um carro teoricamente toda a gente dizia que simples, mas às vezes o simples torna-se eficaz. Ninguém estava à espera que a Ferrari tivesse, pelo menos aparentemente, tivesse em tão boa forma como está, aparentemente, nos testes, porque toda a gente diz que aquilo está a correr bem. Inclusive, acho que tiveram ali uma coisa gira em que houve outra equipa a copiar, o que é raro, que achei piada. Não sei se repararam no capô do motor, a escadinha. No primeiro dia a McLaren não tinha e depois também já tinha também essa escadinha no capô do motor. E num dos dias Aston também tinha. Portanto, achei piada a copiarem a Ferrari, que é uma coisa extraordinária. Para alguns pode ser que dê esperança. Não, mas claramente a Red Bull muito consistente, principalmente com o carro número 3. O outro, se nos testes já está com alguns problemas, e vamos ver como é que é nas corridas, que é uma lapata do piloto número 2 naquela equipa. A McLaren consistente, muito consistente, e a Mercedes, eu acho que a Mercedes está um bocadinho, escondeu muito o jogo. A Mercedes faz-me lembrar a Mercedes a partir do ano 2014, que aquilo rodava e escondia um bocadinho, e quando chegassem às corridas aquilo abria um bocadinho mais a torneira e iam-se embora. Eu espero que não, porque o que a gente quer é campeonatos competitivos, com várias equipas, mas dá-me ideia que a Mercedes andou ali a esconder ali um bocadinho o jogo, e acho que a Mercedes, é a minha aposta, isto é meramente pessoal, é instinto, não tenho mais insiders, mas acho que a Mercedes está ali um bocadinho ainda à frente dos outros. Vamos ver, espero que não esteja muito à frente, porque a gente quer a competição.
mas claramente as 4 equipas à frente do resto. Aliás, isto é um bocado como foi sempre, já o ano passado foi, já com este regulamento são sempre as Big Four à frente. A McLaren perdeu um bocadinho, perdeu-se ali durante uns anos, esteve um bocadinho perdida, mas como grande equipa que a recuperou. E pronto, e agora depois é aquela luta infernal ali do meio do pelotão, que aquilo é mais de meio, que já são. Agora já são mais 2 carros, mas esses ainda não contam para o meio do pelotão. Quer dizer, podem contar com numa batalha com uma equipa que talvez ninguém estaria à espera de estar também mais para trás. Mas eu acho que vamos guardar essa, porque eu quero picar o Sérgio em relação a esse tema. Antes de avançar só, eu queria ir aos comentários. O Mário deseja-nos boa noite, o Gilberto Barros também deseja boa noite a todos, o Vitor Manuel diz boa noite a todos, saudações da Benedita Alcobaça. O Carlos Sá também nos deseja boa noite e manda um grande abraço a todos nós. O Pedro Felipe diz qualquer coisa. Depois o Carlos Sá pergunta, afinal, o que é um motor Frankenstein. Eu quando digo motor Frankenstein para estes regulamentos é muito por causa da própria criação dos regulamentos. Nós foi estabelecida por causa de uma diretiva ou uma direção em termos técnicos para estes motores, que era idealmente o 50-50 de potência elétrica e potência do motor de combustão, e depois, quando se apercebeu que isso poderia dar, vamos dizer, porcaria, também acabaram por ter de se adaptar muito o chassi. E aliás, em termos dos motores em si, também ainda estão a haver algumas mudanças ou potenciais planos B para facilitar a gestão da parte elétrica do motor híbrido que o Sérgio tinha mencionado. Aliás, existem rumores de que pode haver um limite durante a corrida, em vez de serem disponibilizados os 350 kW de potência elétrica, durante a corrida serem só limitados a 300, e mesmo poderá ser aumentado a capacidade de recarregamento das baterias. E vais ter, curiosamente, isso também só me apercebi esta semana, ou na semana que passou, que nas corridas sprint a possibilidade de regeneração também é metade. Portanto, também é? Vai ser engraçado. Pronto, vai ser muito engraçado. E nós acabamos com as corridas sprint. Sim, nisso estamos de acordo. Sacrificar o regulamento de motor só para matar de vez os fins de semana sprint. Mas ainda há muitas mudanças que podem vir a acontecer. Os testes foram feitos no Bahrein, que é uma pista que teoricamente não tem muitos problemas em termos de recarregar as baterias, mas vamos ter agora uma sequência, as 3 primeiras corridas, ou as 4 primeiras corridas do campeonato de Fórmula 1 são muito complicadas para se recarregar as baterias, mesmo nos últimos regulamentos, que não tinham uma dependência tão grande da parte elétrica, tinham, vamos dizer, algumas dificuldades. Lá da Austrália, por exemplo, o Japão, a Arábia Saudita provavelmente vai ser o pior do calendário, por isso poderão haver alterações nesses regulamentos. Depois o Carlos Sá também fala como já tínhamos mencionado, do que é importante nestes testes são de facto as long runs. Quem foi mais consistente, técnicas de condução para carregar a bateria. Mencionaram também o facto do... Desculpa pegar neste comentário. Pegar neste comentário do Carlos, não tendo uma resposta concreta, mas eu acho que neste momento ninguém sabe. Nos testes, uma coisa curiosa foi, todos os dias se apanhava, quem estava permanentemente a olhar para a telemetria, apanhava truques de todos os condutores ou todas as equipas em determinados momentos da pista, com determinadas configurações,
e houve, claro, coisas que funcionaram melhor, mas curiosamente, o que ele depois refere, o Max apareceu com uma estratégia de ir com mudanças muito baixas, em muito alta rotação, de fazer lift and coast muito mais cedo que os outros e depois ter mais carga. Mas depois houve momentos em que os outros adaptaram isso para só punham o acelerador em determinados momentos das retas. Houve todo um conjunto de adaptações permanentes durante estes 6 dias, em que de facto eu acho que ninguém sabe como é que depois, o que é que vai fazer a volta de de um 30 naquele circuito com estes carros, ou de um 29. O que é que vai fazer essa volta? Qual é essa técnica? Acho que ainda é muito cedo, ou ainda não sabemos tudo o que estes carros têm para dar. Eu acho que nem eles. Eu acho que nem eles. Não, porque, aliás, viu-se muito também situações de. Penso que o termo utilizado era super clipping, em que basicamente o caso em questão acho que era do Oscar Piastri, em que descarregava a bateria na saída das curvas e dava para ver realmente que o carro de repente recebia um boost que parecia que tinha sido catapultado na saída das curvas, mas depois, a meio e no final da reta, apesar do piloto ir com o pé a fundo, a velocidade descia. Mesmo com o straight light mode, com as asas todas abertas, a velocidade descia à medida que o carro ia percorrendo a reta. Por isso, é como disseram, eles não sabem, estão a testar. Há uma componente que eu achei bastante interessante também nos testes, que foi o facto de uma comparação entre a Mercedes e a McLaren na parte da gestão desse deployment da componente elétrica. A Mercedes vai ter uma vantagem muito superior à McLaren, porque desenvolveu um motor de raiz. A McLaren recebe. Por essa razão, a McLaren vai ter de gastar muito mais, vamos dizer, horas dos engenheiros a tentar decifrar essa melhor utilização, quando provavelmente a Mercedes já compreende melhor os motores. E obviamente que os próprios regulamentos e os contratos prevêem isto, portanto eles não podem esconder a informação, mas a Mercedes tem 4 equipas, portanto tem 8 carros a usar os motores deles, portanto tem acesso a toda a telemetria, o que à partida é uma enorme vantagem, uma característica do melhor que há, tal como a Ferrari tem 3 equipas, portanto tudo isso é o ideal que se pode querer. Mais depressa Sim. Podem atingir ou chegar a certos sweet spots. Sim, mas é assim, a Mercedes teoricamente também tem vantagens em abrir o leque neste momento à McLaren e às outras equipas, porque quanto mais informações tiver sobre esses motores, sobre os motores, melhor irá fazer o trabalho de casa, não é? Relativamente à concorrência. Eu por acaso, Guilherme, sou um bocado contra essa linha de pensar, a dizer que a Mercedes dá prioridade, mas tem todo o interesse em que a McLaren e que a Alpine se desenvolvam, dar a abertura máxima para poder melhorar o seu aquilo não se pode chamar motor, aquela unidade de motriz, aquela coisa que empurra os carros para a frente. Portanto, eu acho que a Mercedes tem alguma vantagem porque tem 2 equipas de topo nos top 4, a Mercedes e a McLaren, e só isso acho que dá uma grande vantagem relativamente à Ferrari e à Red Bull. A Red Bull ainda para mais tem um motor, é o primeiro ano que faz os seus próprios motores, mais ou menos, porque ali ainda está muita experiência da outra equipa, mas eu acho que a Mercedes tem essa vantagem e é isso que nesta primeira fase eu não acredito que a Mercedes corte um bocadinho a perna às outras equipas, porque eu acho que fica a perder com isso. Se tem a oportunidade de ganhar vantagem por ter essa abertura e essa vantagem de ter outra equipa de topo a lutar pelo campeonato, mais tarde no campeonato, se calhar isso aí faz sentido. Agora, nesta fase, acho que não faz. Acho que a Mercedes tem mais coisas a perder do que se tiver a cortar. Acho que a McLaren, neste momento,
é capaz até de beneficiar com isso, imagina que a Mercedes, olha, vou experimentar esta especificação no carro Mercedes e esta especificação no McLaren e a especificação no McLaren é que resulta, que é para depois eles aproveitarem para o carro deles. Eles isso não podem. Em termos de mapeamento de motor e afins podem, mas não podem usar especificações de motor diferentes. Tá bem, quando eu digo umas especificações, é tipos de mapeamento e gestão de energia. Eu acho que a Mercedes neste momento tem... A Mercedes e as equipas todas, não é? Eu não acredito que a Red Bull, mesmo com a Red Bull e com a MBWay, não faça ali algumas experimentações em termos de gestão de motor, e que tal como a Ferrari faz com a Ferrari e com a Haas, com a Cadillac não acredito, que a Cadillac ainda está numa de experimentar e de estabelecer, ok, que aquilo vem uma equipa, era a Sauber antiga, mas traz sempre novos métodos, há sempre novas coisas a aprender. A Audi está claramente em desvantagem por ser um motor novo e não ter mais ninguém, e a outra equipa, aquela que a gente já vai falar por aqui, está ainda pior. Eu não discordo com o vosso ponto de vista, eu só quero já atirar potenciais razões para se a McLaren ficar atrás arranjar desculpas da Mercedes. Tem de ser, é preparar, porque depois vem o Alexandre aqui mandar bocas depois e não se quer isso. Ele já está, a temporada ainda nem começou. Mas em relação à Red Bull, vocês estavam à espera que corresse tão bem em termos de motor, agora especificamente em termos de motor, porque sim, as bases estavam lá da outra equipa, do outro construtor, mas acaba por ser uma entidade nova a produzir motores. Estavam à espera que corresse tão bem em termos de fiabilidade? Eu estava. Não estava. Não estava à espera que fosse um descalabro ou que não corresse bem, mas não estava à espera que fossem tão consistentes. Há uma coisa que é importante: todas as equipas tiveram gremlins no motor nestes testes. Portanto, todas detectaram alguma coisa, a eterna fuga num tubo hidráulico da Mercedes ou de um fornecedor. E os motores da Red Bull Powertrains também tiveram problemas. Mas nunca pensei que eles conseguissem fazer 6 dias de testes, para já o número de voltas que fizeram, e depois ao ritmo a que fizeram, em que consistentemente, tirando a Ferrari, mas que é um dos maiores de sempre a construir motores, que conseguissem consistentemente estar lá quando é o primeiro motor e destas condições que produzem. Confesso-te que não estava à espera que eles tivessem um tão bom desempenho da primeira vez que fossem para a pista. A base era boa, não é? Eles tiveram muito tempo para fazer e se calhar tiveram alguns conselhos e das coisas que ficaram boas, ficaram num lado e depois não foram para o outro. Pois, é a parte que me está mais a custar pensar, mas isso depois falaremos. Eu não estava à espera, vou ser sincero, eu acho que a Red Bull, para dar este passo, tinha que ter umas grandes certezas daquilo que era capaz de fazer, porque senão eu não estou a ver uma Red Bull a arriscar num passo tão grande, não tendo a confiança que poderia fazer um bom trabalho, que é um facto, é que o fez, não é? A Ford também é que meteu lá, a Ford, quer queremos, quer não, também é uma grande construtora de motores. Alguns pauzinhos deve ter lá metido, e a parceria que eles tiveram com a Honda durante o largo 3 anos, 4 anos, mais, ou todos mais. Foram 6 anos. Foram 6 anos com a Honda. Alguma coisa devem ter aprendido, não é? Porque apesar dos motores terem sido feitos noutro sítio, eles quando lá chegavam, eu não acredito que eles não fossem ver como é que aquilo... Aliás, eu não acredito que a Honda fosse esconder algum segredo à Red Bull enquanto fosse fornecedora de motores. E a própria Red Bull, a parte de mecânica da Red Bull, ajudou a desenvolver certas partes do motor. Claro. Não nos podemos esquecer que E eu não acredito que eles não dessem este passo se não tivessem a certeza que conseguiam fazer um bom trabalho. Aliás, pelo que se está a ver, até vestibular foi o passo correto, porque se continuassem com a Honda, se calhar não estavam lá. O que me deixa ainda mais triste, digamos assim, ou
ou chateado porque a Red Bull só teve acesso a metade do orçamento e do tempo de desenvolvimento do motor porque não foi considerado um novo construtor de motores. Portanto, imagino se eles tivessem tido o mesmo tempo que a Honda e que a Audi para fazer um motor. O que ainda também é pior para os outros dois. Exato, ainda pior era. Já que mencionámos a equipa que estávamos aqui a esconder, então podemos atirar já para esse tema. Sérgio, porquê é que a Honda espetou o motor de 2015 na traseira do Aston Martin? Cortes orçamentais, ou é a única hipótese que me ocorre. Não consigo pensar em nada, independentemente de tudo que obviamente que estava à espera de problemas, gremlins que aparecessem, mas não estava à espera que fosse uma coisa assim tão má ou que nos deixasse tão de pé atrás. Tudo o que aconteceu estes 6 dias em termos da performance do carro e aquilo que se via, que parecia maioritariamente ser por causa da unidade motriz, para quem já me ouviu falar, sabe que é algo que me deixa muito triste e muito preocupado. A parte boa é que acontece agora, portanto, conhecendo a capacidade deles de se adaptarem e de melhorar, acredito que ainda vão conseguir recuperar rapidamente e fazer melhorias naquele motor ou naquela unidade motriz, mas não consigo sequer entender como é que a equipa que entregou a melhor unidade motriz em 2021, 2022 e 2023 e que até o ano passado era considerada a melhor unidade motriz ou com o melhor deployment da grelha, fez uma coisa destas ou entregou isto para ser aparafusado ao carro. Não consigo. Estás a dizer que estavas à espera de gremlins, mas isto foi como 2015. Isto não foram só uns gremlins. Não, isto foi deram-lhes de comer e deram-lhes banho, portanto isto foi. Exatamente. E depois acrescenta-se também um ponto extra, é o facto de Aston Martin também estar a usar pela primeira vez desde que é 2008, que nem era Aston Martin naquela altura, era Force India, construíram a sua própria caixa de velocidades, por isso é ainda mais um componente novo que tem de conhecer ou habituar-nos a trabalhar. Luís, estavas a dizer antes de nós entrarmos que a caixa de velocidades era de um Fórmula 2. Não, que aquilo também deu alguns problemas, muitos problemas, a caixa de velocidades. Portanto, aquele conjunto todo, aquele carro inovador que dizem que tem soluções inovadoras, eu isso já não posso discutir porque também não conheço essa parte de aerodinâmicas, mas acho que o conjunto, o motor Honda, que não é famoso, a caixa que deu problemas e todos aqueles sistemas a trabalhar com aquele carro inovador, vamos dizer, inovadores são eles todos, mas com soluções mais extremas do que os outros, aquilo não está fácil de pôr aquilo tudo a funcionar. Pelo que eu ligo, a própria caixa de velocidades deu grandes problemas, eles não conseguiam rodar com a rotação máxima que aquilo não aguentava do motor. Portanto, é um conjunto, é uma situação nova. Eu espero que aquilo ande para a frente, porque também ninguém quer ver uma equipa daquele gabarito ou daquele investimento, ou qualquer equipa, seja qualquer equipa, a levar, teoricamente, é como o Stroll disse, a levar 4 segundos e meio. Quer dizer, isso já não existe nesta Fórmula 1 deste ano, não é? Isto não estamos a falar dos anos 90 das Andréas Modas e das lives que levavam 4 e 5 segundos por volta. Já não estamos habituados a isso e não queremos voltar a esse tempo. Eu, pelo menos, não quero. Portanto, quer dizer, acho que o Alexandre está muito feliz por haver um Andrea Moda Reborn em 2026. O Andrea Moda nunca mais irá existir porque não estou a ver o Lance Stroll a fazer sapatos agora. Eu sei, é diferente. Mas não... vamos ver, tenho esperança. O próprio Alonso, nas últimas declarações que eu li, uma das últimas declarações que eu li, que ele diz que falta ali um bocadinho e que não é totalmente impossível chegarem a Melbourne com o pacote já muito mais otimizado e muito mais competitivo. Esperemos que sim. Agora, que eu acho que foi uma desilusão, de todas as expectativas que andaram a criar, que todos nós criámos.
Toda a gente pensava com a Dream Team que criaram, e bem, com as novas instalações, com o motor Honda, devido ao passado do motor Honda, toda a gente estava à espera que a Aston Martin não tivesse tantos com estes problemas como se está a ter. Eu não acredito que por muito sandbang que as equipas façam nos treinos, aquilo eles fizeram, não conseguiam fazer mais do que 6 voltas seguidas. Isto não era sandbagging, isto era gravelbagging, era sacas de gravilha. E acho que podemos ficar um bocadinho alertados, ficámos alarmados por uma super equipa que toda a gente estava à espera que fosse competitiva e não está a ser, não é? E acho que o choque, pelo choque, pelas contratações que fizeram, pela equipa que construíram, super equipa que construíram, ninguém estava à espera disto. E o choque ainda é maior. Sendo assim, o choque ainda é maior para todos nós. Seria de esperar haver alguma coisa que se percebesse que não funcionava, até se fosse o motor, fosse a parte de suspensões, fosse alguma coisa na aerodinâmica. Agora, aquilo que nestes 6 dias... nada, parecia, pelo menos as indicações, não saberemos se são verdade ou não todas, era que nada trabalhava com nada. Era. E isso é que é verdadeiramente preocupante. Isto quase que parece aquele McLaren que curiosamente foi o Adrian Newey que desenhou em 2013, é o MP418, que era realmente um passo à frente teórico em todos os níveis, com novos conceitos aerodinâmicos que depois o Adrian Newey na Red Bull conseguiu realmente aplicá-los, mas que em 2003 não conseguia fazer, se calhar conseguia fazer menos voltas do que o Aston Martin fez na sexta-feira, consecutivas, sem se desfazer todo. Mas eu acho que o maior choque no meio disto tudo é que, como tu disseste, é uma Dream Team. A Aston Martin é uma Dream Team de facto, com Adrian Newey, Cardiel, depois acrescenta-se o Alonso, junta-se também o facto da Honda ter tido durante muitos anos a melhor unidade motriz na Fórmula 1, e existe a hipótese real de que eles em Melbourne fiquem atrás de uma equipa que acho que foi aprovada a sua entrada há 18 meses, sim, mais ou menos. Por isso realmente é um choque. Eu não quero acreditar que eles não consigam dar a volta. No entanto, graças ao trauma de 2015, eu neste momento não gostaria de ser um adepto da Aston Martin. Acho que vou só dizer isto, porque mesmo o carro parece que não está totalmente... Parece que foram radicais demais. Parece que foi exatamente. Radicais. Talvez levaram demasiado ao limite. Um carro muito simples e que pelos vistos funcionam. Toda a gente, lá está, eu não percebo nada de aerodinâmica, mas pelo que a gente percebeu, a Ferrari trouxe um carro específico, um carro mais, parecia aquele carro da apresentação quando a FIA lançou os regulamentos. Está muito parecido, visualmente. Não é, mas visualmente não está muito longe. E o carro da Aston Martin é completamente diferente de todos os outros, parece ser muito mais radical, e se calhar foi radical a mais, não sei, espero bem que não, porque a gente quer é competição, mas deu-me essa ideia. E depois o carro não liga com a caixa não liga com o motor não liga com a caixa, fica ali tudo, está ali tudo muito, parece que está um bocadinho colado a cuspo. Vamos acreditar que é aquela célebre piada que chega lá alguém e aperta só um parafuso e que fica tudo a trabalhar e que alguém o vai descobrir. Deus queira que sim. Agora foi... Pela competitividade, não só pela expectativa e por todo. Agora que a expectativa nada o faria prever esta situação, nada o faria prever. Acho que nem a própria equipa estava à espera disto. Eu, por acaso, acho que já estava, porque com aquelas bocas que eles foram mandar, lembram-se há uns meses atrás, quando a Aston Martin veio dizer que, pois, isto se calhar com o motor Honda não é assim que a gente está a pensar. Se calhar eles já tinham alguns dados
Isto não há fumo sem fogo, não é? Não sei Eu ri mais quando me lembrei. Um mês e meio atrás que eu comentei isso. Isto já é arranjar, se calhar, já uma desculpa, ou entre aspas, já estarem a arranjar justificações para a performance que irão ter. Sabes, talvez eu ri mais quando me lembrei que antes do Horner sair da Red Bull ainda houve comentários sobre que se calhar eles não teriam um motor pronto a tempo e que precisavam de outro fornecedor, e que a Honda lhes disse que não conseguia fornecer outra equipa. E depois ver isto, essa sim achei curioso. Mas se calhar a sorte da Red Bull, se calhar foi o Horner que não ainda ficava lá, a Honda. Mas se calhar a Honda pode vir a tornar-se a grande dominadora do campeonato. Isto tudo é testes, ninguém sabe se quando chegámos a Melbourne, e se calhar mesmo passando as primeiras 4 corridas, passar de 5 corridas, o campeonato pode estar completamente do avesso daquilo quando começou. Regulamentos novos, carros novos, motores novos, vai ser tudo uma novidade para todos, e a ordem que tiver em Melbourne muito provavelmente não irá ser, a não ser que haja uma equipa que esteja com 2 segundos de avanço, e aí sim, mas que eu também não acredito que isso vá acontecer. Mas passado 4 corridas a ordem das equipas poderá ser outra, porque lá está, todos estão a descobrir qualquer coisinha, e os simuladores devem estar a bombar, aquilo deve ser só fumo a sair daqueles computadores, que aquilo deve estar 24/24 a trabalhar, e quanto mais dados tiverem dos carros em pista, mais dados irão pôr no computador e mais desenvolvimento irão ser. Agora, que eu acredito que a Honda e a própria Aston Martin, com o plantel que tem, vamos chamar plantel, com a equipa, com a Dream Team que tem, muito provavelmente estes gremlins e estes problemas irão ser resolvidos. Mais capacidade do que aquelas cabecinhas todas juntas e com os meios que têm, eu acredito plenamente que eles vão conseguir dar a volta. Agora, que não estavam à espera de perder tanto tempo a dar a volta, isso é que, ou pelo menos eu acho que ninguém estava à espera disto. Sim. De começarem tão atrás, se calhar a saber que iam ter de fazer ali muita mudança, mas se calhar não tão atrás. Mas pode ser que eu esteja enganado. Sim, isto é um exercício especulatório. Claro. Sim. Eu continuo a achar que eles têm hipótese. Acho que qualquer equipa neste momento tem hipótese de fazer um brilharete, tendo em consideração que estes regulamentos são muito, muito recentes, vamos dizer. Isto vai ser ganho totalmente no desenvolvimento, e a Honda, se está realmente assim tão longe, também vai ter direito àquelas escusas na homologação que vai permitir que eles façam desenvolvimento, ou têm direito a fazer desenvolvimento ao longo do ano. Mas falaste do carro, teoricamente o carro simples da Ferrari. Sim, realmente é simples, mas ali a meio da última semana de testes teve o fator wow, quando de repente olha se eles abrem a asa e a asa está posta ao contrário. Fabuloso. O que é que passou pela cabeça quando viram essa imagem? Pá, brilhante. Brilhante, no sentido de explorarem uma coisa que nunca... pensar, é literalmente pensar fora da caixa. Sim. Pá, é Fórmula 1. Pá, eu não sou engenheiro, nem percebo nada disso, mas acho fantástico a evolução. Por muito castrador que um regulamento seja, eles encontram sempre maneiras de fintar e de ganhar vantagem. Pá, eu não sei se aquilo deu resultado ou não, porque eles só utilizaram aquilo durante uma manhã. Sim. Mas só o facto de terem a ousadia de experimentar, e se experimentar porque testaram em simulador e porque devem ter visto alguns ganhos, achei fantástico e acho piada essas coisas, e para mais sendo a equipa que é. Sim. E pode ser uma coisa que eles estejam a experimentar aqui, se funciona, que se calhar aqui tem um resultado igual ou funciona mal, mas se calhar já estão a preparar para outros circuitos, especialmente aqueles em que depois se calhar falta a bateria nas retas grandes. Por exemplo, em casa, ter uma asa assim ajuda. Sabem o nome dessa asa, supostamente segundo aquilo que a Ferrari comentou internamente, que era a Macarena. Então espera-se que traga alegria e coisa buena. Sabe o que é que pareceu? Visualmente, aquilo parecia uma asa do Fórmula 2. Para quedas. Sim.
o paraquedas da Fórmula 2. Aquilo é como o Luís disse, aquilo é Fórmula 1 no seu estado puro. Eles testaram durante uma manhã, disseram que realmente era um teste para perceber como é que, se aquilo realmente teria efeitos positivos, efeitos que eles estavam à espera. As asas traseiras, em termos de aerodinâmica ativa, também estão a ser bastante interessantes, porque parece que todos os acionamentos são ligeiramente diferentes uns dos outros. A Alpine colapsa, acho que é a melhor maneira de descrever. Sim, o da Audi faz assim um ponto mais intermédio entre a Alpine e as outras equipas, sendo que a maior parte das equipas utilizam a asa um bocado como era o DRS. Sim. Fazem uma simples abertura. E de facto acho que no meio de regulamentos que são restritivos, ou que toda a gente estava com receio de que fossem demasiado restritivos, estão a aparecer, vamos dizer, engenhocas bastante interessantes. A Ferrari também tem um apêndice atrás do escape, que pelo visto é legal. E também há outro componente que também estamos mantendo na Ferrari, que foi bastante mencionado, que são os arranques. Sim. Eu não sei se vocês repararam nos arranques, houve alguns arranques ou simulações de arranque com a grelha completa, e os Ferrari, independentemente de onde arrancassem, acabavam na primeira curva ou em primeiro ou a cheirar o primeiro lugar. Sim. E não é só a Ferrari, porque é algo, uma característica mesmo do motor Ferrari, porque eu estive a reparar, o Haas também tem arranques alucinantes. O Cadillac não, mas isso aí acho que tem mais a ver com o facto da equipa ainda ser bastante verde. Mas os motores Ferrari são de facto bastante acelerados quando as luzes se apagam. Sim, eu li qualquer coisa sobre isso, nunca confirmando a veracidade de tudo o que se lê, mas que a Ferrari se teria apercebido da tal situação que podia acontecer nos arranques, e então já tinha tomado precauções ou preparado isso e estudado isso antes, e então já estava o motor deles, ou o sistema deles de arranque no motor, já está um bocadinho mais evoluído que o dos outros. Estou certo que os outros também lá chegarão, mas sim, há uma clara e grande diferença nos arranques dos motores Ferrari para os outros. Inclusive eles vão mudar a regra de porem mais 5 segundos, porque eles agora, como o MG, um MG ou qualquer, se é o K, se é o... É o K, o H já não tem. O H já não tem. Portanto, eles vão precisar de mais tempo na grelha para porem o turbo a funcionar, porque o turbo aquilo é mais pequenino. Inclusive fala-se que vão aumentar mais 5 segundos o tempo parado na grelha de partida. O que me faz alguma confusão, porque agora ainda por cima são mais 2 carros, portanto ainda mais tempo parados vão ficar os da frente. Portanto, aquele aquecimento de pneus, de travões que eles irão fazer na volta de lançamento, mais tempo irão estar parados. Mas se calhar vão ter que trabalhar nisso também, sabendo com que vão ter esse tempo parado. Porque se nós chegámos no ano passado a ter cerca de 45 segundos entre o primeiro e o último até arrancar, agora com mais 2 carros, com mais tempo que eles precisam para dar o boost ao turbo, portanto o último carro que chega ainda tem que estar lá mais algum tempo parado da grelha. Portanto os da frente se calhar vão esperar mais de 1 minuto. Como é que eles vão gerir essa parte? Quando é que eles vão ter, e como é que eles sabem quando é que têm que começar a acelerar? Acho que para esperar pelos últimos. Ou há ali um tempo, olha, para o último e agora tem 5 segundos, para todos. Não sei como é que vão fazer, eles vão gerir essa parte. Pois, isso é algo que eles vão ter, de descalçar essa bota. Notou-se no primeiro treino de arranques, achei curioso que os carros, a velocidade de saída dos carros é manifestamente mais baixa que os anteriores. Sim, a velocidade máxima não é, atenção, a velocidade de ponta não é. Eles em velocidade de ponta são mais rápidos do que os carros do ano passado. Agora, se estiverem com a bateria carregada. Exato.
Há uma simulação que eu por acaso vi hoje entre uma volta do Williams do ano passado, do Sainz, e deste ano do Ferrari, não sei se viram, Sim. que o carro deste ano começa à frente, mas depois, durante a volta, vai perdendo ali alguns segundos, mas lá está, é o primeiro ano do regulamento. O outro já leva... Eles vão lá chegar, eu não tenho dúvidas. Sim, e mesmo na parte dos arranques, até já tive a ler e também ouvi comentários em que dizem que mesmo os 5 segundos, à medida que o ano vai progredindo, poderão ser reduzidos. Ou seja, as próprias equipas vão se habituar à nova maneira de arrancar e a novos métodos de preparação para o arranque. Por isso acho que são novos regulamentos, são regulamentos extremos em muitos aspectos, e as equipas vão começar mesmo do zero, sem ter a certeza em relação a muita coisa. E à medida que o ano vai passar, o conhecimento vai fazer com que as equipas todas melhorem todos estes processos. No entanto, eles fizeram outra alteração nos regulamentos, acho que foi a pedido da McLaren, porque existiria a hipótese de no arranque os carros irem logo com o modo de straight light mode, com as asas todas baixas, e penso que foi o Oscar Piastri que mencionou que isso poderia ser uma receita para o desastre, e a FIA acabou por alterar essa regra, de forma a que nos arranques todos os carros estejam com as asas postas no high downforce mode, para dar mais estabilidade no arranque. Em relação às outras equipas, houve alguma assim que vos tenha chamado mais a atenção em termos de ritmo de corrida ou em termos de consistência, de fiabilidade, assim alguma que vos tenha chamado, como eu disse, mais a atenção? Olha, eu ia referir à Alpine e a Racing Bulls. Acho que foram... A Racing Bulls esteve muito bem. Nota-se que tem estrutura, tem um motor da Red Bull, portanto vamos ver o que é que consegue fazer e como é que consegue desenvolver o carro. A Alpine tem um motor Mercedes, portanto só tem de se preocupar com a parte dinâmica do carro e aparentemente não estará a correr muito mal. Outra equipa que também me surpreendeu pela positiva foi a Williams, que começou claramente com menos 3 dias de testes em Barcelona, chamamos de teste, o shakedown, onde eles não foram, e pelo que eu vi não estão assim tão atrás. Eles nos primeiros 3 dias claramente andaram ali a correr atrás do prejuízo, mas já nos segundos 3 dias não me pareceu já estarem tão atrás. Aliás, pareceu-me já ao nível de uma Haas e de uma Red Bull e de uma Alpine. Não me pareceu que estivessem muito, muito atrás. Portanto, acho que ali também houve um bom trabalho de desenvolvimento. Perderam 3 dias de pista. Pista é pista, por muito que os simuladores sejam bons, pista é pista. E acho que a Williams fez um bom trabalho. Tem uma boa base para progredir. Se eles com menos de 3 dias de teste, com regulamentos novos, conseguem apanhar rapidamente, entre aspas, o segundo pelotão, vamos chamá-lo assim, tem uma boa base de desenvolvimento. Agora, vamos ver. Acho que ali a luta entre a Racing Bulls, a Alpine e a Williams vai ser muito, muito competitiva. Acho que essas 4 equipas são as segundas 4, digamos assim, e acho que ali vai haver muita luta pelos últimos 2 lugares pontuáveis, se as outras 4 equipas, teoricamente, acabarem nos 8 primeiros. Não imaginas, e já vamos depois ao Audi, não imaginas a Cadillac a conseguir também nessa corrida? Acho que a Cadillac, por ser muito jovem, não estou a dizer que não chegam lá, mas acho que a Cadillac, por muita experiência de corridas que aquela equipa tenha,
o Andretti por trás, portanto tem muita experiência. Para a Fórmula 1 é Fórmula 1. Eu não me lembro de uma equipa chegar, ver e vencer tirando a Brown, que aquilo era uma onda antiga. Eu não estou a dizer vencer, estou a dizer é conseguir apanhar esse segundo pelotão. Eu acho que este ano... A mecânica deles é Ferrari. Lá está. É tudo novo, não é? São regulamentos novos e podem descobrir ali qualquer coisa que dê o salto. Mas historicamente não estou a ver uma Cadillac a apanhar rapidamente esse tal segundo pelotão. Mas pode ser, Deus queira que sim, a gente quer é competitivo e como o nosso amigo Guilherme diz, e o Alexandre, temos que dar emprego aos gajos que fazem a fibra de carbono. E em relação à Audi, a Audi tem uma capacidade de investimento muito maior do que as outras equipas no resto do pelotão. Apareceu com um carro totalmente novo no Bahrein, comparativamente ao que tinha em Barcelona. Acham que o fator limitador da Audi poderá ser o motor? Pareceu ter ali ser demasiado, os ingleses dizem rough, ser um bocadinho áspero demais ou duro demais, não ser tão suave como os outros motores. Eu dei-me um bocado, não, também lá está, como eles são a equipa estreante, pondo assim, são a adaptação da Sauber, mas sendo uma equipa estreante, não tiveram tanto o foco quando se percebeu que a tal Dream Team estava a ter problemas, mas dá muita sensação que eles estão ali na mesma base. Eles são um novo fabricante de motores, tentaram inovar em vários sentidos e se calhar a coisa não lhes correu por melhor, mas mesmo assim conseguiram fazer muitas voltas e os problemas pareceram mais limitados do que... Mas este regulamento é feito a pedido da Audi, não é? Entre aspas, não é? Sim. Este regulamento foi feito a pedido. Estávamos à espera que a Audi estivesse um bocadinho mais à frente, visto que foi um regulamento, entre aspas, feito à medida para a Audi, para o grupo da Audi entrar, não é? Se calhar estávamos à espera também de se calhar estarem um bocadinho mais à frente daquilo que efetivamente a Sauber o ano passado não, acho que teve deste último regulamento sofreu uma evolução gigante. Não era a Sauber aliás fez um pódio o ano passado, não é? Andava regularmente, não era regularmente, mas que acabou muitas corridas nos pontos, e agora com a passagem da Audi, com este regulamento feito entre aspas à medida da Audi, eu se calhar estava à espera de uma Audi muito mais em cima, se calhar já ao nível seria a quinta equipa, digamos assim. Não estava à espera que elas chegassem aos Big Four, mas pensei que elas estivessem à frente de uma... Ao nível de umas Racing Bulls. Mais acima, entre a Racing Bulls e as 4 equipas, sou sincero, eu estava à espera de uma Audi que fosse aí. Tinhas assim expectativas tão altas? Um motor totalmente novo? Tinha. Lembras-te da Mercedes em 2014? Sim, mas não era totalmente novo. A Mercedes aí... Então foi um híbrido. Sim, está bem. Mas aí estavam todos. Aqui eu estou a dizer o know-how de Fórmula 1 para eles é novo. A Audi tem muita experiência em motores híbridos, atenção. Eu sei. Do programa que eles tiveram no WEC, não é? Uhum. Isso é que eu acho que a Audi foi das equipas que mais me desiludiu, à parte da outra equipa, porque estava à espera que, visto que isto foi um regulamento de motores feito, entre aspas, a pedido da Audi, não é bem, mas a Audi fez grande força para, aliás, houve rumores para estender ainda mais este ano, mais um ano, o regulamento antigo de motores, e a Audi opôs-se grandemente a isso. E estava à espera que o motor da Audi estivesse lá mais em cima, que ninguém, pelo menos daquilo que eu li e daquilo que eu vi, ninguém ficou maravilhado com aquele motor. Bem, temos que acabar. Muito obrigado por terem estado aqui a ouvir-nos a falar de, vamos dizer, sandbags, sacos de areia e problemas de motores. Temos um episódio para a próxima semana. Vemo-nos aí para fazer a antevisão para o início do campeonato do mundo de Fórmula 1 em 2026.